Olá, uma ótima tarde a você. Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa, chegando aí na sua tela com muita alegria, com muita informação. Hoje eu converso com um consultor de RH sobre os modelos de trabalho que são tendência agora em 2025. Vamos ver o que vem por aí no mercado de trabalho neste ano. Além disso, a gente também tem bate-papo sobre procrastinação. Se isso é um problema aí na sua vida, então fique ligado, porque tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ótima tarde novamente. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode acompanhar também o nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E eu já te convido a participar do nosso programa ao vivo pelas redes sociais. Mais precisamente, pelo nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. Tem alguma dúvida, quer trazer algum relato sobre os temas de hoje? Vamos falar de mercado de trabalho, vamos falar de procrastinação. Quer participar do nosso programa? Envie a sua mensagem. Eu ficarei muito feliz e honrada com a sua participação aqui no nosso programa. A gente vai começar falando de mercado de trabalho. Qual é a tendência para esse ano de 2025? Quem está aqui com a gente é o consultor de RH. Está aqui com a gente nesse momento, Celso Basola. Desculpa, Celso, perdi. Eu falei, gente, é Basola. Perdi o nome, Celso. Muito prazer, Maria Clara. Prazer todo meu. É um prazer estar novamente com essa equipe que é sempre muito solícita e simpática com a minha presença. Bem-vindo, viu? E eu estou à disposição para podermos aí trocar algumas ideias. É isso aí, nosso primeiro encontro. Primeiro encontro. De muitos, porque Celso já está acostumado a vir aqui ao nosso programa, né? Isso. Você que está em casa talvez já conheça Celso Basola, nosso primeiro encontro. E tenho certeza que você vem para enriquecer e dar muitas dicas aí para quem está em casa, né? Para saber aí como é que fica o mercado de trabalho esse ano. Na verdade, a gente vai começar falando sobre modelos de mercado de trabalho, né, Celso? Isso. A gente tem um modelo presencial, a gente tem um modelo híbrido, a gente tem um modelo home office que ganhou destaque aí ao longo da pandemia. E as pessoas gostaram bastante desse modelo, né? Trabalhar de casa. E ficou difícil voltar para os escritórios, né? Totalmente. Mas como todo mercado de trabalho, existe uma necessidade. Essa necessidade cria o famoso boom. E depois o próprio mercado ele vai readequando e chegando no equilíbrio necessário, que seria bom para o colaborador e para a empresa e mercado como um todo. E muito importante, visando sempre empregabilidade. É isso. Pesquisas já mostravam, né, antes que a maior parte, pelo menos aqui no Brasil, dos brasileiros gostariam de permanecer aí no home office, né? Eu vi uma pesquisa recente da Dell que fala que acho que pouco mais de 50% dos brasileiros ainda preferem o home office. Mas, como você disse, vai da necessidade das empresas. Exatamente. Eu tenho uma opinião muito bem formada. Acho que o home office é algo muito interessante, desde que muito bem explorado no sentido equilíbrio, né? Então, o home office ele veio totalmente, as pessoas se acostumaram com aquele movimento de não ter que se deslocar, ir até o trabalho. Isso até aí ótimo. Só que o que estava impactando? Na produtividade. Nem todos os colaboradores ou profissionais, eles conseguiram performar, né? E isso atrapalhou algumas empresas. Porém, ao mesmo tempo, agora eu vou do outro lado, as empresas não conseguiram criar metodologias, ou algumas delas, onde fizesse com que a pessoa performasse. Então, quer dizer, houve esse conflito de resultados. Então, hoje está se buscando um equilíbrio, né? Então, a busca do equilíbrio. E o equilíbrio tem sido o híbrido. Acho que só o presencial híbrido... não, só home office não. Exatamente. Combina os dois e dá tudo certo. Todo mundo fica feliz?
porque até estivemos falando, né, rapidamente, a socialização, o contato humano é necessário. Eu acho bacana. O desenho da estratégia do trabalho, todo o trabalho tem estratégia, por mais simples que ele seja. Então, a pessoalidade, olho no olho, ele traz muita criatividade e muita sinergia. Sim. Então, esse é o lado trabalhar presencial. Por outro lado, o home office dá aquela tranquilidade para que a pessoa possa trabalhar próximo da sua família, com maior qualidade, ajuda na saúde mental. Então, o equilíbrio ideal para alguns segmentos seria o híbrido. Por quê? Você não consegue, numa indústria, alguém pegar a máquina e levar para a sala de casa. Eu vou montar minha máquina e trabalhar. Então, ou mesmo aqui na TV, né? Ou mesmo na TV. A gente não consegue trabalhar nesse modelo. Exatamente. Mas tecnologia, por exemplo, ampliou muito a empregabilidade no Brasil. Uhum. As empresas dos grandes centros, antes contratava regional, o profissional da região por causa do deslocamento. Hoje não. O norte, os rincões do Brasil, norte e nordeste, que tem grandes profissionais, hoje pode se desfrutar da empregabilidade de uma empresa de um grande centro, como São Paulo, Rio, Minas. Então, isso tem sido muito interessante. E muito bacana também, né? Porque esses profissionais daqui ganharam oportunidades também fora do país. Perfeito. Né? Quem trabalha no home office não tem fronteiras. Exato. Muitas empresas e as pessoas, claro, desde que capacitadas, de fora do país, vieram buscar mão de obras no Brasil, né, na Índia. Por quê? Porque não tem fronteiras, a tecnologia não tem, o home office não tem. E é muito curioso que no início do home office, para eu fazer uma reunião online, eu suava frio. Era como se eu estivesse falando para o nada. Hoje, para mim, virou uma rotina, inclusive, interessante. Nós ganhamos tempo com isso. Se habituou? Totalmente. E outra... E muita gente tem medo de câmera, muita gente tem medo de falar em público. Isso, E aí, obrigatoriamente, acabou se acostumando. Acabou se acostumando. Todos se acostumaram, todos sabem entrar, todos sabem utilizar todos os recursos que cada plataforma tem. Oferece, cada um tem a sua característica, mas isso ajudou muito ao quê? A também desmistificar aquela concentração à distância. Uhum. Para mim, foi um desafio muito interessante e gostei. Eu vi que nesse ano aqui de 2025, 25% da força de trabalho será da geração Z, Basola. Isso. E é uma geração que no ano passado aí teve recorde aí de pedidos de demissão. O que tem acontecido com essa geração, né? A geração Z é a geração mais nova, né? Que está entrando no mercado de trabalho e que, pelo que eu li, né? Pelas pesquisas, é uma geração que justamente prioriza isso, esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E aí não aceita um emprego totalmente presencial, por exemplo. Exato. Olha, a geração Z é aquela geração que, quando nasceu na maternidade, ao invés de o médico falar, vamos ver se ele chora, vamos ver se ele fala alô no celular. Então começa por aí. Já entrega um celular na mão ali na maternidade. Se ele falar alô, ele está bem. Então, isso, com a aproximação da tecnologia, fez com que eles se adaptassem muito rápido, até em alguns momentos que vem sendo corrigido com aquele trabalho só. É uma geração que tem que tomar um cuidado por isso. Porém, é uma geração imediatista e rápida. Rápida no que faz. E o porquê não aceitar? Justamente porque eles gostam de ter o seu local, o seu espaço. Lado bom, concentração perfeita. Lado não tão bom, a socialização se dificulta um pouco mais. Aquele trabalho em equipe já não se encontra mais. Então, as empresas têm se preocupado. Mas a geração Z, que é muito boa na sua característica, quando você fala numa vaga de emprego, a primeira coisa que pergunta é home office? É mesmo? Você tem percebido isso Mas no dia a dia? Constantemente, principalmente nessa faixa etária. Todos?
Todos. 100%? É home office? Não, é presencial, mas é híbrido, né? Não, é sempre a falar, então não me interessa. É impressionante. Já não se interessa? Mas é curioso que as pessoas de outras gerações também fazem essa pergunta, mas não como prioridade, mas como diferencial. Tá. Inclusive, eu tenho discutido muito com as empresas que as empresas devem explorar isso como um benefício. Isso é um benefício. Olha, temos o salário, benefício tal e... Plano de saúde, plano de saúde, seguro de e... vida, e home office 2, 3 vezes por semana. Ó, que bacana. Isto é um diferencial. Porém, há de se tomar muito cuidado porque algumas empresas estão retomando o presencial. Por quê? Por causa dos resultados delas não foram tão bons. Mas muitas vezes as empresas elas não conseguiram adaptar as pessoas a ser autônomas no horário e das suas atitudes. Tem isso também. Uma vez que a empresa oferece o benefício ali no ato da contratação, pode tirar depois? O home office não é uma obrigatoriedade, não existe aquele direito adquirido. Porém, se no contrato inicial foi feito esse acordo, existem cláusulas contratuais, a empresa pode. Porém, o impacto jurídico resolvido, impacto de clima organizacional pode ser trágico. E também a satisfação daquele Exato. Colaborador, né? Já não vai haver aquela empolgação. Conheço situações que a empresa voltou e as pessoas, muitos deles pediram para sair. Então, o turnover, a rotatividade aumentou naquele momento. Então, é o risco da legalidade e do clima. Então, o equilíbrio é o ideal, é uma tendência muito grande e que eu particularmente aconselho. Você estava falando da adequação, né, do home office para alguns colaboradores e eu cheguei a ouvir algumas pessoas falando: a empresa está exigindo demais de mim. Eu não trabalho mais das 8 às 18, agora eu trabalho das 7h30 às 19, 20 horas. Também tem acontecido isso? Também, hoje com menor frequência, particularmente, porque as empresas e a própria Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, em comum acordo, fizeram cartilhas de orientação, cumprimento de horários. O que as empresas têm feito? A tecnologia tem trabalhado ao favor. Chega às 18 horas, você não tem autorização, o sistema cai. Muitas empresas, mas ainda há empresas que não dosaram esse tipo de situação. Por que se trabalhava muito na pandemia? Porque não tinha o que fazer. Não era nem a empresa, o próprio colaborador achava aquilo como um artifício para fugir de todo aquele problema da solidão ou algo do tipo. Mas hoje as empresas vêm se preocupando, até pelo Ministério do Trabalho, vêm recomendando mudanças. E aí nesse caso também acaba olhando para as vantagens do presencial, né? Exatamente. Tem uma pessoa, tem um grande amigo meu, grande amigo, Dalberto Chiavenato, né? E ele sempre, já há alguns anos, ele diz, nós temos que aprender a fazer a gestão do conhecimento que a pessoa tem, da capacidade dela, e não da pessoa em si, e sim do seu talento, né? A partir do momento que se faz isso, a pessoa pode ficar em casa trabalhando porque ele vai entregar, que é uma outra tendência, ainda muito tímida, que é o quê? A entrega. Se você trabalhou 8 horas, 5 horas, 3 horas, 1 hora e entregou, para mim é isso que interessa. É uma tendência que devagar vem surgindo em alguns segmentos. Particularmente, eu gosto dela. Eu gosto também. Se você é uma pessoa mais rápida, né? Você vai conseguir entregar seu trabalho com mais alegria até, né? Alegria e resultado. Resultado. Ninguém perde. Todo mundo ganha, mais uma vez. Todo mundo ganha. Agora, Basola, também discutiu-se muito a tal semana de 4 dias. Sim. De trabalho. Algumas empresas adotaram. Eu já cheguei até a entrevistar algumas pessoas e muito felizes, inclusive, com essa ideia da semana de 4 dias, né? Tem 3 dias de folga, que é uma beleza. Como é que você vê isso? Bom, vamos lá. Em termos de qualidade de vida, saúde mental, maravilhoso. Eu acho que isso é muito bom,
né? Em termos de produtividade, pode ser bom desde que a gente passe a treinar os profissionais na entrega e não na carga horária. Se desprender de uma carga horária. É isso que você estava falando sobre, né, agora. Isso. Então passa a ser exatamente. Não interessa quanto tempo a pessoa trabalha, o importante é que ela entregue. É importante que ela entregue. Mas ainda, principalmente no Brasil, somos muito jovens para discutir essa atitude, né? Então, o 4x1 qualidade de vida e saúde, ok, mas as empresas ainda não estão preparadas para entregar a produtividade para o mercado para isso. Então, assim como os profissionais também não, você acha? Eu acho que não. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, o 4x1, ele está... aliás, trabalho 4 dias, perdão. Ele está muito ligado a essa relação da entrega e o desprendimento de carga horária, e sim do resultado obtido. Mais uma vez, eu sou favorável ao resultado obtido, mas ainda não há maturidade tanto da empresa para controle e aceitar e dos profissionais em fazer isso acontecer. Sabe aquela palavra sextou? Sei. Vai ser quintou. Exatamente. E se fosse 3 dias, quartou. O que significa? Que sexta-feira já é um dia que as pessoas não produzem tanto. Já estão desligando, né? Já estão desligando. Não estou dizendo que fica lá sem fazer nada, tá? Mas a cabeça já está no futebol, já está no parque, já está no filho. Então, quanto mais você traz, mais quintou, mais quartou, terceiro. Entendeu? Então, mas acho que isso é uma questão de tempo. A maturidade vem de acordo com o tempo. Agora, não tenho dúvida que para a qualidade de vida é fundamental. Com certeza, mas aí tem que ver também se os profissionais estão dispostos a lidar com essa pressão. Porque a pressão vai aumentar. Aumenta. O tempo para entregar aquele trabalho vai ser menor. Exato. Né? E aí a pressão da entrega pode impactar do quê? Saúde mental. Depressão. E aí vem muito o detalhe do assédio moral, que é outro assunto muito interessante de se discutir em uma outra oportunidade. O que é assédio moral dentro de uma empresa? Cobrar resultados, cobrar ou a forma de cobrar. Então, vai desencadear uma série de detalhes. Então, eu confesso que eu tomo um pouco de cuidado com isso. Sou favorável pela saúde mental, mas ainda desconfio da entrega do resultado. Por falar em saúde mental, você falava dos benefícios, né, que uma empresa pode oferecer, como o caso do home office 2, 3 vezes por semana. Isso é um benefício que entra ali como um vale-refeição, que entra ali como um vale-transporte, que entra como um plano de saúde. E também aquela empresa que se preocupa com a saúde mental dos colaboradores é uma empresa que tem um diferencial no mercado, né? Total. Há muitas campanhas e movimentos para... Inclusive, as NRs são normas regulamentadoras da saúde do trabalhador e segurança do trabalhador. Já existem NRs que define e obriga as empresas ao quê? Fazerem planos e programas de saúde mental. E aí as empresas vêm buscando grandes especialistas, né, para que o acompanhamento. Não torne isso não podemos tornar isso um divã. A empresa, um grande divã da empresa, mas isso ajuda muito as pessoas a identificarem, até porque fala-se muito do burnout. O burnout veio do trabalho. Não, um grande amigo meu, o Vicente, Dr. Vicente, ele fala que não, o burnout pode vir de uma ação pessoal levada para o trabalho. Então, é uma linha muito tênue. Mas é preciso investigar. Investigar e investir nisso. Para se chegar a um diagnóstico também, direitinho, claro, né? Exatamente isso. Outra coisa também que eu vejo que muitos colaboradores têm se interessado aí, né? Têm brilhado os olhos aí na hora que descobre que a empresa se preocupa com a sustentabilidade. Sim. É outra coisa, né? É outro detalhe, porque isso, a reciclagem, a forma do meio ambiente, qualquer detalhe que impacta na sustentabilidade. E a sustentabilidade, podemos falar do meio ambiente ao financeiro. Sim. Para você ter uma ideia, eu comentei com você sobre educação financeira, comportamental. Isso é um meio de fazer com que a pessoa tenha sustentabilidade financeira para suportar o quê?
dificuldades de mercado econômicos como nós estamos... Os altos e baixos, né? Isso. Normais aí no nosso dia a dia. E há empresas que já começam a oferecer a seus colaboradores o quê? Terapias financeiras, palestras financeiras, mas não é aquela de 1 mais 1 são 2. Aquilo é controle. É de educação mesmo. Educação é o quê? Mudar o mindset, a forma de pensar. Olhar o sonho e buscar o sonho através dos seus recursos. Que é mais uma área de atuação sua. É mais uma área de atuação. É assim, nós fazemos assim, não é o quanto ganha, é o quanto gasta. Quanto mais se ganha, a cultura no Brasil, mais se gasta. Não, quanto mais se ganha, mais se economiza. Para quê? Para você ser sustentável e não depender, por exemplo, de uma aposentadoria, não depender de ficar trabalhando por muito tempo, aposentadorias. Nós vemos aí o caos que são os aposentados, infelizmente, do Brasil. Sim. Porque não tiveram uma educação financeira no início da sua carreira. Eles não têm culpa. Mas a geração Z, né, pode aproveitar e começar a trabalhar esse tipo de situação. Com certeza. Bem, estou aqui falando com o Celso Bazzola, que é consultor de RH. Tem alguma dúvida sobre mercado de trabalho? Pode mandar sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. Bazzola, um outro modelo de trabalho que tem sido destaque também nesse ano aqui, né? Nos últimos tempos, na verdade, é o trabalho sob demanda. Perfeito. Fala um pouquinho sobre ele para a gente. O trabalho sob demanda, ele surgiu principalmente pela necessidade das empresas terem projetos pontuais. É assim, eu necessito desse trabalho, eu preciso de um especialista, porém eu não tenho todos os dias. Então, o que acontecia? Ele adequava alguma pessoa para realizar não tão bem aquele trabalho. Esse é um ponto. Ou então, ele tinha um custo fixo de um trabalho, uma demanda específica. Então, o trabalho sob demanda é a empresa te contrata especificamente para um projeto, um trabalho. Acabou aquele trabalho, você é remunerado e aquela pessoa tem liberdade de trabalhar em 2, 3, 4, 5 lugares. Mas aí a pessoa precisa ser uma pessoa jurídica, ter pelo menos ser pelo menos um microempreendedor individual, que é o MEI. Exatamente, é aí que surgiu o empreendedorismo, né? Por isso que se fala que no Brasil aumentou muito a visão do empreendedorismo no Brasil, porque o MEI também começou a ver vantagens, né? Porque ele pode trabalhar em diversos lugares, por demanda, né? E ter um custo e um ganho muito maior do que CLT. Eu dei um exemplo, mas é uma conta de, como se diz aí, de padaria. Quem ganha 5, leva para casa 3. No CLT? No CLT. Então, os empreendedores viram que, sendo empreendedor, eles conseguem ter um ganho maior, né? E trabalhar sobre a demanda e em diversos locais ao mesmo tempo. Porque aí a pessoa que ganha 5 no líquido recebe 3 como CLT e a empresa paga o dobro, né? Paga 10. Paga 10. Todo mundo paga. Claro, para arrecadação, mas o MEI também você faz uma arrecadação, mas muito menor e mais justa, vamos assim dizer. Claro que não vamos entrar aqui no âmbito tributário, né? Mas é uma tendência da demanda pela necessidade, principalmente das empresas, de terem trabalhos pontuais. Exemplo, uma empresa de tecnologia, se faz o programa e sabe aquela máscara bonita que você vê no computador, todo o design, né, do sistema, se contrata por demanda e a pessoa que é especialista em design faz. Não se faz o design de um sistema todos os dias. Então, isto é demanda. É isso aí. Temos pergunta de WhatsApp aqui para o Bazzola, para já ser respondida. A gente não pode deixar, né, de responder algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores, Bazzola, que mandam aqui para a gente com todo carinho, participando do nosso programa. Eu já agradeço a sua participação. Se você quer participar, entre em contato conosco no DDD 11, número 3337-5886. A gente agora está falando sobre os modelos aí de mercado de trabalho, quais são tendências aí para esse ano de 2025. Mas Bazzola é consultor de RH, tem muita informação, inclusive, para ajudar a gente, por exemplo, construir um currículo atrativo, Bazzola? Sim, o currículo é o nosso cartão de visita. Poucos não, muitos não dão atenção, né?
Muitos não dão atenção a isso. Então, o currículo é um cartão de visita onde deve ser escrito de uma forma, um design interessante, muito bem escrito e com a verdade. Então, recomenda-se que qualquer profissional, mesmo aqueles que são MEIs, recomenda-se que tenha um currículo muito bem elaborado. É ele que vai dizer assim, olha, sou um grande profissional. É isso aí. Primeira pergunta na tela, então, por favor. Olha lá, o Luiz Antônio, de São Paulo. Obrigada, Luiz, pela participação. Ele diz, boa tarde. Quais são as melhores estratégias para aumentar minha visibilidade no mercado de trabalho? Muito bem. As redes sociais é a primeira. LinkedIn? LinkedIn, o Face, Instagram. E postar aquilo que traz benefício para a sociedade, que agrega valor, né? Então, o LinkedIn é uma das ferramentas profissionalmente muito mais recomendadas e onde você deve interagir. Não é só você estar no LinkedIn, é você participar do LinkedIn. Com o quê? Com informações, com projetos que realizou, seja projetos sociais, sejam ideias novas. Isso é muito importante. Então, esse é o ponto. Tem que ser ativo na rede social. Tem que ser ativo. E outra, network, rede de contatos. As amizades, não a amizade por interesse, mas a amizade pelo conhecimento, a troca. Frequentar lugares onde você vai criar esse networking, é isso? Perfeito, é dentro da sua área de atuação. Então, são 2 pontos. E não entrar em polêmicas nas redes sociais. Isso é muito importante. Cuidado com a imagem. Você até pode, desde que tenha um limite. Você pode expressar a sua opinião. Eu sou favorável a isso. Mas com limites, respeito a quem está do outro lado e se demonstrar bem embasado naquilo que você está falando. Então, são esses 3 itens, ajuda muito a ter uma visibilidade, uma estratégia muito interessante. Network é muito bom, viu? É, né? Isso eu recomendo. É isso aí. Mais uma pergunta na tela, por favor. Andréia Abreu, ela diz, olá, gostaria de conselhos para melhorar meu LinkedIn. Acabou de responder, né? Exatamente. É isso aí. Andréia, obrigado aí pela pergunta. É isso. Manter atualizado, ter a verdade e, principalmente, todos os pontos que levam à visão profissional dela como profissional, devem ser colocados. Livros que leu, recomendação de livros, artigos, algum trabalho social, tudo isso... Que são coisas que normalmente não entram num currículo, né, tradicional. Não, porque as empresas, o que elas fazem? Continuam, hoje é bem comum, no passado era assustador, hoje é comum. As empresas pesquisam você na rede social. Às vezes até antes de ler seu currículo? Exatamente. Isso não aconteceu hoje, tá? Isso aconteceu lá atrás, né? Alguns anos atrás, mas também não tanto. Uma grande escola estava procurando um professor e entrou na rede social e viu um currículo técnico maravilhoso do professor. Só que tinha postagem, sabe do que tipo? Eu odeio ler livros. Não precisa falar mais nada. Então, já queimou ali, né? Exatamente, a mesma coisa eu trabalhar com recursos humanos e dizer eu odeio pessoas, não gosto de conviver com as pessoas. Não. Ou então, educação financeira, não, eu gasto mesmo. Não faz sentido. Então, você tem que ser verdadeiro. Também não adianta mascarar, porque a verdade sempre aparece na entrevista. Sim. Então, são... para a Andréia... Mas podar ali, né? Isso, exatamente. Ver ser ali você. até onde você fala. Ser você com precisão. É isso. É isso aí. Celso, dá tempo da gente responder mais uma perguntinha? Vamos lá, então, mais uma pergunta na tela. Vitória Lopes diz, boa tarde. Quais são os erros mais comuns dos candidatos durante uma entrevista? Quero saber como evitá-los. Obrigada, Vitória. Muito bem. Um deles é falar mal do empregador anterior. Isso é clássico. Não, isso aí dá porque ele é muito ruim, ele maltrata as pessoas, então não paga nada. Isso é crime fatal para o emprego. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto é justamente mentir também. Não dizer a verdade. Então, você tem que ser muito transparente. Então, dentro de uma entrevista...
a postura, né? A sua postura da verdade e do respeito de quem te empregou, mesmo que não foi uma experiência boa, não deve ser colocado em pauta. Acho que isso deve ser respeitado. E o outro ponto é a postura, a pontualidade, a forma de falar, a forma de gesticular ou então apoiar na mesa. Então, tudo isso deve ser evitado. Porque tudo é observado. Tudo. Nós estamos sendo observados a cada minuto. Eu, você, nós estamos nesse momento sendo observados. Por exemplo, eu posso estar agradando ou não o público. E eles podem estar contratando o meu trabalho ou não. Depende muito do que eu falar e da verdade. O que você fala, você deve demonstrar realmente que isso aconteceu. É isso. Se você quiser saber mais, inclusive, sobre Celso Basola, eu vou passar aqui todas as redes sociais, os contatos dele, LinkedIn, Celso Basola, com 2 Zs, como você está vendo aí. Mesma coisa lá no Instagram, e-mail, @Celso@Basola, é assim? É isso aí. E-mail, Celso@Basola. E tem o site também, né, onde você está falando de educação financeira, que é o BAZZ, educa.com.br, certo? Exatamente isso. É então, isso aí. É só me procurar, tiver dúvidas, eu vou ter o maior prazer de responder. Eu respondo todo mundo, tá? Muito obrigada, certeza. viu? Foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço, desejo aí sucesso mais ainda para vocês, Para todos toda nós. a equipe. E mais uma vez, gratidão por estar aqui. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Grato. Bem, a gente vai agora a um breve intervalo, mas já já a gente volta falando sobre procrastinação aqui no nosso programa. Fique ligado, não sai daí não. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, estamos de volta, muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde a você que está chegando agora aqui com a gente. Estamos falando de mercado de trabalho hoje aqui no nosso programa, já falamos dos modelos de trabalho, mas agora a gente vai falar do outro lado. A procrastinação. Tem gente que está aí empolgado, buscando aí melhores oportunidades no mercado de trabalho, mas tem aqueles que estão procrastinando, com aquela preguiça, né, de seguir em frente, de buscar uma nova oportunidade. E não só na área profissional, mas procrastina em outras áreas da vida. Já aconteceu isso com você? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Quer entrar em contato com a gente? Quer uma resposta? Quer compartilhar a sua história? Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Quem está aqui hoje para falar sobre isso com a gente é a Gisele do Vale, psicóloga. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. E a pauta, assim, é incrível. Eu adoro falar sobre procrastinação, porque é um mal que todo mundo, em algum momento da vida, já aconteceu, né? Então, é um assunto bem comum e muito legal de se falar e muito profundo, assim. Não é tão simples como a gente imagina, né? Mas é muito legal de falar. Gisele, tem gente que quase todo dia, né? Fala, ai, tô com uma preguiça, não vou fazer isso agora não, faço depois. Ai, depois, deixa pra depois. Ah, quer saber? Deixa pra amanhã. Ou às vezes faz uma lista ali de coisas pra fazer naquele dia e não deu pra fazer nem metade. Muitas vezes não deu nem pra começar aquela lista. Chegou no segundo item e já fala, ah, não, vou deixar pra depois. Aí vai ficando pra depois. Isso é procrastinar, mas eu quero saber quando isso é um problema realmente na nossa vida. Isso. A procrastinação, vamos entender o que realmente ela é. Ela é um ato que faz com que a gente prolongue, né, ou não faça as coisas que deveriam fazer. Hoje a gente fala muito sobre produtividade, então a gente está na era, né, de sermos produtivos. Então, quando a gente deixa de fazer algo ou prolonga, isso traz prejuízos e isso acaba sendo procrastinação. Então, o que é? É o ato da gente prolongar os nossos afazeres que são importantes por situações que nos traga prazer momentâneos, né? Então, quando a gente deixa de fazer algo que é importante, que é prioridade, a gente acaba procrastinando isso. Mas a gente precisa entender que a procrastinação não é
preguiça, não é falta de motivação. Tem outras falas, né, também sobre, porque falta de tempo, porque eu não tenho momentos para gerenciar. Não. A procrastinação é o ato de você deixar de fazer as coisas que você deveria fazer como prioridade. Porém, ela é uma falha no nosso sistema de autorregulação. Né? Todos nós temos um sistema de regulação, de autorregulação emocional. Que é aquele que, por exemplo, estamos em momentos de perigo, ele aciona. Estamos em um momento de fome, ele aciona. Estamos em um momento de medo, ele aciona. Então, é uma falha nisso. Então, a procrastinação, ela entra nesse lugar também. E aí, a gente tem um sistema de evitação, que faz com que a gente evite de fazer as coisas. Então, assim, é muito complexo, é uma lavoura bem bacana da gente trabalhar, porque precisa entender qual é o lugar, né? O fato de você não estar fazendo e quais são os motivos que faz você não estar fazendo algo que é importante. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que deixar tudo para a última hora. Também, né? Também, porque o que acontece? Como a gente, nesse sistema de evitação, está muito linkado com prazer e recompensa, deixar as coisas para a última hora entra naquele sistema de adrenalina. E quando a gente faz alguma coisa na adrenalina, é prazeroso. Então, a gente entra no sistema de prazer e recompensa. Então, também não parece que é simples, né? Mas é um pouco mais complexo. Mas, assim, existem ferramentas, é claro, né? Que eu falo aqui para vocês daqui a pouquinho. Como a gente consegue driblar aí para a gente conseguir ser mais produtivo e mais funcional no nosso dia a dia. Isso, antes de você falar pra gente, né, dar aqui o segredo, né, pra gente sair da procrastinação, eu queria entender quais seriam os principais motivos da procrastinação, quando a pessoa ela chega nesse ponto. A procrastinação, ela entra naquele lugar, assim, não tenho prazer de fazer uma coisa, ou a coisa é muito complexa de ser feita, ou eu posso me frustrar mediante ao resultado do que eu preciso fazer. Medo de se frustrar. Medo de me frustrar. Então, preciso fazer uma atividade muito complexa, elaborar uma planilha, fazer uma apresentação. E aí, às vezes, a pessoa, eu não vou fazer. Evita até de fazer por medo. Por medo de julgamento, ou realmente por ser uma coisa muito complexa e não ter a habilidade suficiente para poder fazer, porque acha que vai demorar muito tempo, por não ter uma recompensa muito imediata. Então, tudo aquilo que for muito demandoso, né, uma coisa muito difícil de se fazer, a gente se coloca nesse modo off, não estou afim. Nesse modo, estou com preguiça, estou sem motivação e não faço. Então, é por isso que a gente deixa de fazer algumas coisas. Não é porque é difícil, né? É só difícil de fazer, não. É porque aquela situação no final é muito complicada, é muito complexa, demanda muito tempo e eu não estou a fim de fazer. Então, vamos pensar assim, mas por quê? Eu preciso realmente disso? O quão é importante para mim, o quão é importante para a minha vida, o quão é importante eu finalizar aquilo que eu comecei, a acabativa. Então, a gente precisa voltar um pouquinho antes e entender como isso funciona emocionalmente para a gente conseguir utilizar as ferramentas. Quando se trata do mercado de trabalho, por exemplo, né, que era o tema que a gente estava abordando aqui no bloco anterior, essa frustração, né? Você disse, às vezes a pessoa ela fica ali um tempão procurando emprego, e aí não consegue nada que realmente seja atrativo, que seja aquilo que ela está buscando. Às vezes aparecem algumas oportunidades, mas oportunidades muito aquém daquilo que a pessoa procura, né? Isso também pode gerar essa procrastinação. Aí a pessoa fala, quer saber? Deixa, não vou procurar. Aí trava. Essa frustração anterior, por ter passado por uma frustração, ela pode começar a procrastinar naquele sentido também naquela área. Também na área, porque, como eu falei, é um mecanismo de evitação. Então, a gente evita tudo aquilo que nos causa alguma desorganização emocional. Então, procurar emprego e não achar esse emprego acaba tornando algo muito frustrante. Então, o que o indivíduo prefere? Prefere não procurar do que passar por essa dor. Então, acaba sendo uma ferramenta de fuga, acaba sendo uma ferramenta de evitação para não sentir aquela dor.
Mas aí o indivíduo precisa realmente analisar o que é importante. Eu ficar desempregada ou ficar nessa minha frustração? Então, tem que Precisa buscar uma ajuda aí nesse caso, ajuda. né? Para sair dessa situação, porque trava, né? Trava. E aí a pessoa fica ali travada, ela precisa buscar uma ajuda. Entender que ela precisa de uma ajuda e buscar essa ajuda para destravar. Isso, exatamente isso. Entender quais são os motivos, quais são as ferramentas, por que está levando, o quão grande e complexo é essa dor, né, de receber um não, porque muitas vezes a pessoa não aguenta mais e o receber um não para ela é algo extremamente insuportável. Então, ela prefere não viver isso, né? Então, eu prefiro ficar aqui escutando muitas vezes o meu pai reclamar que eu estou desempregada, a minha mãe, do que ouvir um não de um empregador. Talvez essa situação seja o pico do estresse dele. E aí, acaba gerando também outras coisas. Acaba entrando numa depressão, acaba entrando numa ansiedade, que vai desencadeando outros transtornos também. E o contrário também pode acontecer? Uma depressão pode causar uma procrastinação? Sim, sim, é tudo muito interligado, né? A depressão, você perde, né, a vontade e o desejo de muitas coisas, de situações pequenas do dia a dia, de tomar um banho, de escovar um dente, de passear e ver os amigos. Então, muitas vezes você fica triste, né? Numa tristeza profunda e não consegue fazer. Então, você acaba procrastinando esses afazeres, porque como você não tem a automedicação, a automotivação e seu sistema de autorregulação está totalmente descompensado, você procrastina sim. Então, está tudo sim muito interligado, faz todo sentido. Procrastinação é patológico? É uma doença? Não é considerado uma doença, não tem uma patologia, mas pode gerar. Mas também os maus que ela causa é infinitos tanto quanto um transtorno, uma doença, porque pessoas podem perder até emprego, perdem projetos, perdem oportunidades na vida porque estão nesse modo de procrastinação. Até projetos de escola, né, escolares, faculdade, que precisa entregar um TCC, alguma coisa, aí a pessoa está buscando tanto a perfeição em fazer que acaba também não entregando. Então, é também um dos motivos, né? Então, precisa entender. Eu falo assim, antes feito do que perfeito, né? Então, não busque a perfeição, busque você fazer um trabalho com excelência. E a excelência, ela não precisa fazer perfeição, ela precisa ser feita. Só isso. Mas para a gente desencadear, tem um caminho aí a ser seguido. Gente, a psicóloga Gisele do Vale vai trazer para a gente aí algumas estratégias, né? Justamente para a gente sair da procrastinação no próximo bloco. A gente continua falando sobre esse assunto, né, Gisele? Mas só para entender, aos menores sinais, já é importante buscar uma ajuda? Buscar uma terapia? Tudo que traz prejuízo, né? Qualquer coisa que traga prejuízo nos nossos afazeres do dia a dia, a gente precisa analisar o tempo disso. Eu acho que o grande termômetro e a bússola é prejuízo e tempo. Se eu estou procrastinando, uma semana, eu coloquei lá no timer para acordar. Agora que tem um monte de gente voltando de férias, né? Então, uma das primeiras procrastinações da nossa vida, do nosso dia, é apertar o timer, né, para ficar adiando, né? 5 minutos, mas 5 minutos é a primeira, né? Mas se isso é algo que você começou a fazer, porque voltou às aulas, tudo bem. Mas se isso é algo que acontece durante a sua vida e aí compromissos fica complicados de serem feitos, aí já precisa pedir ajuda. É isso aí. É sempre importante fazer uma terapia, né? Buscar um profissional, buscar um psicólogo que vai ajudar, sim, a sair dessa procrastinação. Mas tem algumas estratégias também que a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos. E o nosso programa já está de volta. Agora, falando sobre procrastinação, estamos aqui com a psicóloga Gisele do Vale, trazendo aqui dicas para a gente agora, a partir desse bloco, sobre como a gente se livra da procrastinação, né? Só que ela falou uma coisa aqui durante o intervalo, para mim, que eu achei muito interessante. O Brasil é o país
mais procrastinador do mundo. É isso, Gisele? É isso. A OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela soltou uma nota, né, há pouco tempo atrás, falando exatamente sobre isso, que o Brasil é o país mais ansioso e, com isso, mais procrastinador do mundo. Porque a ansiedade está totalmente ligada, diretamente ligada à procrastinação? Tudo tem uma ligação, né? Ansiedade, depressão, às vezes alguns outros transtornos, tudo meio que se liga. Ninguém consegue ser 100%. Isso eu não estou falando, porque a pessoa tem um transtorno, não. A gente tem alguns comportamentos que é, sim, do brasileiro. Você vai para outro país, não tem essa de você procrastinar, você atrasar ou você não fazer uma atividade dentro do horário. Mas é uma questão muito cultural. Aquela coisa assim, deixa para depois, a gente dá um jeitinho, daqui a pouco a gente resolve e acaba dando tudo muito certo, porque tudo acaba se flexibilizando para que a coisa aconteça. Então, é muito cultural do brasileiro. Não que necessariamente seja, né, um transtorno ou uma comorbidade séria. É isso. E aí, o nosso produtor executivo, Ronaldo Ferreira, né, lançou uma outra questão aqui, ao longo do intervalo, né? Se as noivas procrastinam ou se esse atraso aí é mais cultural mesmo, que é para dar aquela expectativa nos convidados, no noivo. Achei fantástico. Apesar, nunca me perguntaram sobre isso, eu achei bem incrível, porque realmente é cultural, né? É muito cultural. E eu acho que acaba nem tendo, quando marca-se, né, o casamento, eles já marcam com essa diferença, né, do atraso da noiva. Já existe isso, né? Mas acabam, assim, também situações acontecendo no meio do caminho que também faz com que ela atrase. Não que necessariamente, né, seja uma obrigação. Mas ter aquele atrasinho da noiva faz parte toda da cerimônia, né? Então, é toda a parte da fantasia cerimonial, então, que é muito legal também, né? Mas se atrasar muito também, os convidados ficam chateados, né? Ah, com certeza. E o noivo, tem que tomar cuidado, vai que ele foge. Não é não? Brincadeira, gente. Já causa um outro problema. É, brincadeira. Bem, vou deixar aqui também, mais uma vez, o nosso telefone, né, o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, para que você possa mandar a sua pergunta, caso tenha alguma dúvida sobre esse assunto. Agora, bora de estratégia? Vamos lá. Como é que a gente faz para tentar deixar aí a procrastinação de lado e ter uma vida melhor, né? Ter uma vida aí mais regrada? Com mais sentido, com mais disposição, com mais disciplina. E mais satisfação também, né? E mais satisfação. Porque, como a gente disse aqui no começo, a procrastinação gera frustração. Muita frustração. Porque, não fiz, não consegui, não concluí. E aí vira uma bola de neve. Então, sim, entendendo todos os outros, que é uma situação de autorregulação emocional, que é um mecanismo de evitar algo que a gente não quer fazer, por uma questão complexa. Então, é importante a gente entender, eu falo que são 3 passos, né? Vamos lá, são 3 sugestões que eu acho que vão facilitar o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Primeiro passo, crie situações fáceis, né? Entenda o que eu preciso fazer e que seja possível fazer. Metas alcançáveis. Metas alcançáveis. Então, por exemplo, eu preciso fazer comida, né? Agora está na volta, tudo. Preciso fazer comida, janta, porque a família inteira está chegando. Então, crie metas, por exemplo, eu vou fazer hoje, eu faço arroz, congelo, faço feijão, congelo. Eu preciso fazer uma planilha, né? Ou muitas coisas. Vai começando fazendo pequenas tarefas, porque você concluindo essas pequenas tarefas vai te dar motivação para você fazer aquela mais complexa, mais trabalhosa, que leva mais tempo. Como fazer dieta, assim, por exemplo, né? Quero fazer dieta, quero perder 10 quilos. Não queira perder 10, queira perder 1. Vamos começar no 1. Exatamente. Chegou no 1, vamos no 2. É isso? Alcançou. Poxa, que legal, alcancei. Então, vamos lá, vamos perder mais 1. Exatamente da questão da dieta. Poxa, é difícil eu parar de comer o chocolate, tirar o açúcar da minha vida. Então, tira o chocolate, mas reduz um pouco. Tira o chocolate, deixa o café adoçado. Uhum. Vai fazendo essas substituições, vai fazendo tarefas que você vai alcançando para te dar disposição e motivação para você ir para as mais complexas. Uhum. Então, primeiro passo. O segundo passo, que eu acho que também é fundamental. Quando você tiver que fazer alguma coisa, facilite a sua vida.
Então, o que é facilitar a vida? Eu preciso fazer uma planilha, pagar as contas. Deixe o ambiente favorável para que isso seja fácil para você. Eu preciso mexer nas minhas redes sociais, preciso gravar vídeos. Deixe esse ambiente favorável para que isso aconteça. Se é uma coisa que você precisa fazer que gera uma complexidade, vai fazendo situações que se tornem isso mais fácil, se torne leve, se torne satisfatório, se torne feliz. Porque aí, quando você tiver que fazer a situação, fica tudo mais fácil. Né? E a última, peça ajuda. Se realmente você tem alguma coisa ao qual você não sabe fazer, se você precisa de ajuda para fazer uma comida, se você precisa de ajuda para mexer nas suas redes sociais, se você precisa de ajuda para até mesmo estudar, peça ajuda, se você não consegue fazer isso sozinho. Né? Então, muitas vezes de um amigo, de uma mãe, de um parente, ou até mesmo de ferramentas que a gente possa falar assim, de ferramentas como aplicativos, que te lembram de tarefas que você precisa fazer, peça de alguma forma uma ajuda para que isso se torne mais fácil, mais leve e motivador para você concluir. Tem algum exercício para motivar a não desistir no meio do caminho? Sei lá, por exemplo, assim, no caso de emagrecer, né? Eu já ouvi pessoas falando que pega ali uma foto de alguém que ela tem como meta de chegar ali naquele corpo, ou até mesmo uma foto de si mesma antiga, né? A minha meta é chegar aqui. Aí deixa a foto assim colada num lugar bem visível. Para sempre olhar para ela e falar assim, não posso desistir, eu vou chegar lá. Não posso desistir, eu vou chegar lá. Esse é um exercício de automotivação? Muito, muito. Qualquer coisa que você utiliza, que você se conecte com as suas verdades, com as suas vontades, funciona como ferramenta. Mas existe uma que eu sempre falo que eu acho que essa daí é sensacional e para tudo. Que eu chamo de diálogo interno. Então, qualquer coisa que eu queira fazer e está me gerando, né, uma frustração, está me gerando uma dificuldade, eu me recolho e começo o meu diálogo interno. E aí eu pergunto, por quê? Qual o motivo? Quais são as circunstâncias? Qual é a dificuldade? Por que eu não estou conseguindo fazer? Por que eu não concluí? Ou em todas as áreas da nossa vida. Acho que o diálogo interno é uma ferramenta que a gente precisa caminhar para que a gente consiga fazer muitos afazeres da vida, então é uma ferramenta poderosa. Então, se conecte com você e tenha seu diálogo interno para todas as coisas que você deseja fazer na sua vida. Surgiu algum medinho, alguma ansiedade, né? Alguma coisa que te desregulou emocionalmente? Se recolha, faça o seu diálogo interno para que você conclua aquilo que você precisa fazer. É isso aí, escreve, né? Também eu gosto de escrever. Funciona. Para mim é ferramenta, eu preciso escrever. Deixa eu entender o que está acontecendo, eu vou escrever para poder encaixar as informações aqui dentro da minha cabeça e tentar chegar numa solução para esse problema. É um diálogo que você tem, que você põe lá no seu diário, no seu caderno, é uma estratégia também, porque você escreve, você oxigena, né, todas as suas ideias, vai encaixando, depois você lê e aí funciona. Então, é minha conversa comigo mesma. Exatamente, é seu diálogo interno, isso. Só que escrevendo. É isso aí. Gisele, tem perguntas chegando aqui, legal, perguntas dos nossos telespectadores. Vou pedir para colocar a primeira na tela, por favor. O Caio Santana, obrigada, Caio, pela participação. Ele é de Aracaju, que bacana. Um beijão para todo mundo de Aracaju. Ele diz, olá, tenho um problema sério com a procrastinação na hora dos estudos. Eu sei que eu preciso muito estudar, mas enrolo demais para começar. Sou assim desde criança. Será que é um problema de aprendizagem ou é somente um caso de procrastinação? Obrigada, Caio. Obrigada, Caio, pela pergunta. Precisa ser analisado. Né? Pode ser que seja uma questão de aprendizagem, que ele tenha uma dificuldade intelectual para que isso aconteça, ou, na verdade, seja só realmente uma questão de evitação e fuga daquilo que ele não gosta. Estudar é importante para ele? Não é tão importante? Então, assim, ele precisa criar um ambiente favorável, às vezes ele precisa de uma concentração maior. Então, cria-se um ambiente favorável para você, para que esse momento de estudo seja um momento de tranquilidade, de paz, e que seja um momento que você aproveite para que isso realmente seja funcional na sua vida. Porque muitas vezes a gente para estudar. Tem gente que tem essa habilidade de estudar no metrô, por exemplo, mas fixa aquela informação, aquele conteúdo. Tem pessoas que precisam de um ambiente tranquilo,
né, para estudar, para fixar a informação. Isso não quer dizer que seja um problema, mas cria um ambiente favorável para que isso aconteça, para que torne esse momento de estudar, que não é tão, né, favorável para você, tão gostoso para você, que seja um momento tranquilo e de paz, para que você tenha realmente conseguir absorver todo esse conteúdo. É isso aí. Por acaso tem alguma questão cognitiva, assim como, por exemplo, o TDAH, que tem como sintoma a procrastinação? Isso. O TDAH, alguns transtornos, existe sim como característica a procrastinação. O TDAH é algum deles. Que né? pode ser o caso, né, do Caio. É bom investigar também, né? Que pode ser. Então, assim, tem uma dificuldade de aprendizagem, mas por conta do transtorno. Então, por isso, precisa evitar. Mas, mesmo assim, sendo ou não, ele precisa entender como ele absorve esse conteúdo, porque muitas vezes ele não entende ou fala assim, eu evito de estudar porque eu não absorvo o conteúdo. Então, eu falo assim, eu não vou estudar porque eu não estou absorvendo o conteúdo. Independente de ser um TDAH ou não... Existe alguma forma de lidar com isso? Existe, isso. É isso aí. Bora para mais uma pergunta? Olha lá, nós temos a Miriam Santos. Obrigada, Miriam, pela participação. Ela diz, boa tarde. Minha pergunta é como é possível diferenciar preguiça normal de procrastinação? É muito legal a pergunta. Inclusive, tem uma pergunta bem próxima a isso. Você fala assim, como eu vou diferenciar a depressão de uma tristeza profunda? Então, tudo é tempo. Tudo que leva tempo de uma atividade que você permanece e traga prejuízo, aí a gente já pode constatar que é uma procrastinação. Igual a gente estava comentando, às vezes eu não tenho vontade de acordar cedo, mas isso me está trazendo um prejuízo, eu estou perdendo oportunidades por conta disso, porque eu estou procrastinando entrar no trabalho, eu estou procrastinando de entrar no meu horário de serviço, de escola, isso está me causando um prejuízo, então é melhor aprofundar e entender. Agora, quando a gente dá aquelas fuguinhas, né, pequenas e não está trazendo grandes prejuízos, então, vamos dizer que pode ser uma preguicinha, mas trouxe grandes prejuízos para a vida, então já entra numa procrastinação, sim. Aí é hora de buscar uma ajuda. É hora de buscar ajuda. É isso aí. Mais uma pergunta na tela, por favor. Olha lá, Gisele, a Andréia Abreu, ela diz, gostaria de saber se a procrastinação pode ter ligação com algum trauma do passado. Obrigada, Andréia. Obrigada, André. É uma pergunta muito pertinente, muito interessante, porque eu falo que tudo, a nossa primeira infância é o berço das nossas emoções. Né? Então, tudo começa na nossa primeira infância e quando a gente não consegue lidar com os sentimentos da nossa infância, a gente automaticamente leva isso para a nossa vida adulta. Então, a possibilidade de que hoje a pessoa procrastine por algumas situações pode vir, sim, de alguma situação, de algum evento que ocorreu, sim, na vida da primeira infância. Então, como rejeição, como não saber lidar com a frustração, não saber lidar com os medos, angústias, ansiedades. Muitas vezes a gente era aquela criança ansiosa que ficava, mãe, a mãe, não, fica aí, depois eu falo, depois eu, né? Então, muitas vezes isso, ela fala assim, tá bom, depois eu vejo, e replicou o hábito na vida futura. Então, tem totalmente ligação, sim. Porque você comentou, né, que o trauma, ele é justamente um medo. Isso. E quando a gente tem medo, a gente vai evitar chegar lá, né? Isso. E aí, procrastina. Perfeito, exatamente isso. Fora também que o trauma gera muitas questões de saúde mental também. E essas questões de saúde mental também podem gerar a procrastinação. Também, todo trauma que a gente, né, vem... E não são só traumas da vida da infância também, a gente pode gerar traumas na nossa vida, né? Como um assalto, hoje a gente está em São Paulo, está muito complexo, né? Sim, então, o divórcio, a perda de um emprego, pode causar prejuízos na nossa vida atual para a futura, mas a nossa primeira infância, que é o berço das emoções, onde a gente está começando, né, a entender quais são os sentimentos, os nossos sentimentos, ele é muito bem elaborado, é fundamental para uma vida adulta mais saudável. É isso aí. Mais uma pergunta, nós temos pergunta de WhatsApp chegando aqui no nosso programa. A Alane, do Rio de Janeiro. Alane, obrigada pela participação. Ela diz, olá, eu tomo remédio para tratar a depressão e a ansiedade,
mas mesmo assim não consigo sair do lugar e isso me causa muito sofrimento todos os dias. Gostaria de saber qual é a melhor forma de lidar com a procrastinação nesse caso. A pessoa, a Lani, né? Ela já faz tratamento, já toma medicamentos, né, para essas duas doenças, né, de saúde mental, que é depressão e ansiedade. E ainda assim, acho que não resolveu, né? A primeira coisa, Alane, eu peço que você volte ao seu psiquiatra para analisar as doses. Muitas vezes as doses não estão muito bem adequadas para o tratamento que ela está fazendo, tá? E isso é muito normal. Até adequar a dose para o seu tratamento, para o seu transtorno, é dificultoso, não que seja um problema seu. É que realmente demora para se fazer. Agora, o que eu peço para você? Não é fácil, eu sei que você está passando, não é fácil. Tratar uma depressão e ansiedade realmente é muito difícil, mas você precisa ter a ação. Você precisa realmente fazer, porque ninguém vai chegar para você e vai tentar te ajudar e vai tirar da sua cama se você não tiver a ação. Então, a gente precisa fazer como se combate a depressão. Depressão é combatida com ação. Então, você precisa fazer, você precisa reagir. E aos poucos, é um momento que você sai para o parque, é um momento que você vai encontrar alguém, que você responde um WhatsApp, que você faz. E isso só acontece quando a gente age. Se não tiver a ação, tudo vai continuar do mesmo jeito. Se você iniciou esse ano na depressão e na ansiedade e você não fizer nada durante esse ano, você vai acabar exatamente como começou. Então, a única coisa que modifica as nossas vidas é a nossa ação. É então, isso. E nesse caso, buscar ajuda mesmo, né? E ela essa coragem, né? Exatamente. Sempre de buscar ajuda. Assim como fez a Lani, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Exatamente. Buscar ajuda é essencial. Precisa, sim, a gente ter esse olhado e esse olhar, esse cuidado com a gente, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinha. A gente precisa, sim, de ajuda, mas se você está no momento agora que você já procurou ajuda, que você já teve os seus movimentos e não resolveu, então a sua ajuda é você com você mesmo. Então, faça por você. É isso aí, amei a resposta. Dá tempo de responder mais uma perguntinha do WhatsApp? Vamos lá, pergunta na tela. O Benedito Corte diz o seguinte: eu me sinto sobrecarregado, acho que seria, né? Com muitas tarefas e isso me faz adiar tudo. Como posso organizar melhor meu tempo e reduzir essa sensação de sobrecarga? Obrigada, Benedito. É exatamente isso que nós falamos, né? A gente está naquela fase da produtividade. Tudo a gente precisa produzir, a gente precisa responder o WhatsApp rapidamente. E-mail nem se usa mais, né? Mas sai do WhatsApp, vai para o e-mail, vai para um sistema da empresa que a gente precisa responder. Tem que fazer planilha, tem que enviar pedido, quem trabalha com vendas, tem que falar com... É muita coisa, é muito pratinho para a gente rodar. Então, vai dos nossos 3 passos. Organiza e comece pelo mais simples. Vai tirando o que é mais fácil, o que é mais simples. E se ele tiver a possibilidade, delega, né? Delega outras coisas para fazer, mas faça o que é simples, faça o que você consegue, né? Tirar da frente, vai fazendo, porque aí quando você tiver as coisas mais complexas, fica mais fácil para desenvolver. Mas se é possível delegar algumas funções, delega. Mas se não é tudo com você, Benedito, então vai lá, vai na fé, faça que vai dar certo. A gente tem mais um minutinho, Gisele, mas acho que dá tempo de responder mais uma perguntinha. Vamos lá. Vamos lá, rapidamente. Muitas participações. Obrigada, gente, pela participação. A Luane agora diz o seguinte: boa tarde. Recentemente percebi que procrastino muito e não tenho motivação para trabalhar em projetos pessoais. Isso está começando a causar problemas, mas eu simplesmente não consigo resolver. Qual seria o primeiro passo para eu sair dessa situação? Perfeito, é aquilo exatamente o que a gente estava conversando. Começou a causar problemas, começou a trazer prejuízos na vida dela. Então, assim, importante ela procurar uma terapia. A terapia vai fazer ela entender o local que ela está, o porquê que ela está utilizando essa ferramenta de evitação. Por que ela está evitando de fazer aquela situação realmente que ela não quer fazer. O segundo passo é organizar a vida dela, entender, pedir ajuda, facilitar a vida dela, tirar as coisas menores da frente para que ela consiga fazer. Então, acho que se ela conseguir ter uma visão, usar a ferramenta de diálogo interno, ver isso de uma forma ampla, ela vai conseguir sair
desse lugar de procrastinação. Conseguimos responder todas. Ótimo. Obrigada, Gisele, pela sua entrevista, por tantas dicas boas que você trouxe aqui pra gente. Com certeza vai ajudar muita gente, inclusive eu, viu, gente? Porque tem aquele momento que a gente tem aquela preguiça de fazer as coisas, mas é importante, a gente tá no começo do ano, vamos mudar? 2025 diferente? Olha só, Instagram da Gisele é o @psicogi_do Vale. Psicogi_do Vale, o WhatsApp DDD 11, número 993093727. Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez. Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Até a próxima. Até a próxima. Bem, com essas dicas, nós encerramos o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Que Deus abençoe sua vida. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.